Será que você se conhece de verdade? Uma boa parte das pessoas passam a vida inteira sem realmente saber quem são. A gente sabe o que gosta de comer, o que estuda, onde trabalha, mas quando chega alguém pra gente e pergunta assim, quem é você de verdade? Geralmente a gente dá aquela travada e pensa, eita, será que eu me conheço mesmo? Então hoje eu quero te apresentar 7 perguntas que podem te ajudar e muito no seu processo de autoconhecimento. Porém, eu já adianto para vocês que as perguntas que eu vou trazer aqui são perguntas mais profundas, tá? Um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí quando o assunto é autoconhecimento. Eu quis trazer argumentos mais científicos para embasar esse vídeo, então eu trouxe pensamentos de diferentes teóricos da psicologia que a gente pode conectar, né, e trazer aqui para o autoconhecimento, que é o que a gente está discutindo. Então essas perguntas elas vão por um caminho de te ajudar a entender quem você é, por que você age como você age e o que dá sentido à sua vida. Então assim, vai ser um vídeo bem legal, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que tudo que eu vou trazer aqui vai te ajudar bastante aí a avançar no seu processo de autoconhecimento, tá bom? Então bora lá. O autoconhecimento é um dos pilares da psicologia, né? A gente vê que desde a psicanálise até a psicologia humanista, né, entender a si mesmo não é uma questão de luxo, é uma necessidade que a gente tem de viver com mais coerência, sentido, e com isso se obter uma saúde emocional, né, de melhor qualidade. Então eu quero que você assista esse vídeo aqui com um caderninho do lado, escutando com bastante calma tudo que eu vou trazer aqui, tentando desacelerar os seus pensamentos. E aí você também já aproveita e envia esse vídeo para alguém que você sabe que tá precisando aí de um empurrãozinho também, né, que tá meio perdido, meio desconectado aí da vida. Então manda para essa pessoa, porque também vai ser muito útil para ela. Então a primeira pergunta que eu quero que você já anote aí e comece a pensar é a seguinte: o que em mim eu tento esconder dos outros, também de mim mesmo? Sabe, às vezes a gente se esconde da gente mesmo. Quando a gente evita olhar, né, para coisas dentro de nós que a gente sabe que não tá ali 100% resolvido. Quando a gente deixa de fazer uma terapia, né, dizendo pra gente mesmo que isso não é pra mim, isso aí é pra outro tipo de pessoa, eu não tenho problemas sérios, né? Eu não tenho transtornos mentais, então não preciso buscar terapia. E aí agora eu já quero trazer aqui o meu primeiro argumento científico, que é baseado na psicologia analítica de Jung, que dizia o seguinte: ele dizia que todos nós temos uma sombra. O que seria essa sombra, né? São partes nossas que a gente aprende a reprimir porque elas não foram aceitas, né? Não foram muito bem aceitas pela sociedade. Por exemplo, quando em algum momento a gente tentou se expressar de alguma forma e chegou alguém e nos podou, né? De alguma forma tentou nos calar. E aí, isso a gente entende que aquilo ali era uma coisa ruim, né? E por isso a gente reprimiu, a gente tentou abafar. Então isso seria a nossa sombra e a partir disso vem essa nossa postura de tentar não se expressar, tentar evitar sentir emoções, né, por exemplo. Então você vai pensar assim: que emoções que eu estou tentando evitar sentir? Que comportamentos que geralmente eu julgo nas outras pessoas? Geralmente, aquilo que a gente julga no outro é o que a gente tem em nós, só que a gente não assume pra gente mesmo. Ao invés de a gente se corrigir, a gente vai e corrige o outro. Porque isso seria uma forma da gente punir a nós mesmos, só que através do outro, né? Porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo pro outro e julgar do que fazer isso com a gente mesmo. Então pensa aí, o que você tem julgado nas outras pessoas? Será que isso não é algo que é seu? O que você faz que te dá a vergonha de admitir que você faz? Qual é o insight aqui, né? Aquilo que a gente não reconhece na gente, ou seja, aquilo que a gente não traz para nossa consciência, vai nos controlar e a gente nem vai perceber. Então é isso que a psicologia analítica, que a própria psicanálise também de Freud, vai dizer em relação ao inconsciente que nos controla. Aquilo que a gente não tem consciência, que está no nosso inconsciente, é o que vai controlar a nossa vida. Então por isso a gente precisa fazer todo esse trabalho, né, de análise para trazer para o nosso consciente o que está inconsciente, para que então a gente seja livre, né? Então a ideia com essa pergunta é realmente um trabalho de análise que você pode ir tentando, né, aos pouquinhos e fazendo aí para conseguir ser mais consciente e conseguir mudar o que precisa ser mudado, né? Porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente reconhece que existe em nós, né? Se a gente não reconhece, não sabe da existência, como que a gente vai transformar, né? Então a ideia é essa.
Então eu já quero abrir aqui um parênteses e dizer que as perguntas que eu vou trazer aqui para vocês, elas não são perguntas tão simples e que não são todos que vão conseguir ter facilidade para responder. Então qual é o ideal, né? Que você leve, trabalhe essas perguntas aqui com o seu psicólogo, né? Com o profissional que vai poder te orientar melhor, né? Te acolher, te dar o suporte ali, te ajudar na condução dessas perguntas de uma maneira mais eficaz, tá bom? Que vai ser mais fácil, mais tranquilo de você lidar. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso de forma assim, sozinho mesmo, por si mesmo. Então, busque ajuda se você identificar que é o seu caso, tá bom? A segunda pergunta que você vai anotar aí no seu caderninho é: o que eu faço para me sentir amado, aceito ou validado? Essa pergunta é baseada no pensamento psicanalítico de Freud, né? Então, até o momento, a gente está bem aqui psicanalítico nesse vídeo. Então, a psicanálise vai dizer que muitos dos comportamentos que a gente tem na nossa vida adulta, eles nascem de uma pergunta inconsciente que surge em nós desde a nossa infância, quando a gente era bem pequenininho, que é a seguinte: o que eu preciso fazer para não ser rejeitado? A psicanálise vai dizer que a gente carrega essa preocupação, né, de perder o amor dos nossos cuidadores, dos nossos pais, das pessoas que cuidaram de nós, que a gente ama. A gente tem medo de perder o amor dessas pessoas. E isso não é só quando a gente é pequeno, mas isso perdura na nossa vida adulta. E a gente então vai carregando isso e replicando essa preocupação nos nossos relacionamentos na vida adulta, né? Então, baseado nisso, o que você vai fazer? Você vai olhar para os seus comportamentos hoje e vai refletir: eu sou uma pessoa que tento agradar demais? Eu sou uma pessoa que se anula nas minhas vontades? Será que eu sou uma pessoa que evita o conflito a qualquer custo? Será que eu tô querendo sempre estar bem com as pessoas, agradar as pessoas? Nem tudo que você chama de personalidade é de fato quem você é. Para e pensa, quantas vezes a gente não age de determinada maneira e a gente fala assim: ah, não, eu reagi assim porque essa é a minha personalidade, né? Porque é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Mas, na verdade, isso pode não ser a sua personalidade necessariamente. Às vezes, isso é somente uma estratégia, né? Uma forma de viver, de responder às questões da vida que você adotou. Então, com essas perguntas, a gente vai começar aqui a ser capaz de discernir o que é realmente da nossa personalidade, né? E o que é somente uma estratégia de sobrevivência que eu adquiri. Ou seja, nem tudo que você faz é por conta da sua personalidade. Às vezes pode ser uma forma inconsciente que você escolheu para lidar com os problemas da vida. Tá bom? Então anota essas perguntas e já vai pensando aí sobre elas. A terceira pergunta que você vai anotar aí no seu caderninho é: em que situações eu percebo que eu perco o meu eixo emocional? A psicologia tem uma teoria chamada teoria dos esquemas, que vai dizer que os esquemas nada mais são do que feridas antigas que não foram tratadas, não foram bem elaboradas e que por isso elas acabam retornando para o momento presente. Então agora, com essa pergunta, você vai fazer o exercício de pensar nos contextos em que você vive. Então, quando que você se sente rejeitada? Quando você está com que tipo de gente? Quando que você se sente insuficiente? Que tipo de situação exatamente que te suscita essas emoções? Perceba, de novo, não são perguntas banais, não são perguntas simples de se responder, porque a ideia é realmente te levar para esse lugar de profundidade, né? Pensar o autoconhecimento como essa possibilidade profunda mesmo que a gente tem e não uma coisa superficial, tá? Então, voltando aqui. Qual é o insight com essa pergunta, né? Com esse exercício? É você tomar consciência de que o seu problema não é a situação em si, né? O que acontece. E sim pensar em qual é a ferida que essa situação, né, X, tá retomando, né? Tá tocando em você, enfim. Aquele famoso termo, né, que a gente ouve muito e usa muito hoje em dia, que é inclusive um termo da psicologia, que é os gatilhos, né? O que são os gatilhos? São justamente esses pontos que a gente revive, que nos machucam ainda, né? Eles não foram elaborados, não foram trabalhados adequadamente, enfim. Por isso, a importância da terapia, né, gente, na nossa vida. A quarta pergunta é baseada na logoterapia de Viktor Frankl. Se você já me acompanha aqui no canal com frequência, você com certeza já me ouviu falando sobre logoterapia, Viktor Frankl, né, a psicologia do sentido, porque são temas muito recorrentes aqui no canal. Mas a pergunta que eu queria que você pensasse agora é: o que me dá a sensação de sentido mesmo em momentos de sofrimento? Viktor Frankl dizia que o que move o ser humano não é a busca de prazer, não é a busca de poder,
mas sim a busca de sentido. Então você vai refletir, né? Pelo que eu continuo mesmo quando tá difícil? O que me sustenta, né? O que me move a continuar fazendo as coisas mesmo quando tudo tá tão difícil? O que faz o meu sofrimento não ser vazio, não ser em vão, né? Que novo sentido eu posso dar para esse meu sofrimento? Como que eu posso ressignificar esse meu momento de dor? Então, olha que eu tô trazendo perguntas bem profundas para você pensar, hein? Para te tirar mesmo da tua zona de conforto, te fazer pensar e desafiar a olhar para dentro de você. Então, se você tá gostando do vídeo, já curte. Ainda tem 3 perguntas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se não for inscrito ainda, se inscreve, porque eu vou estar sempre por aqui te estimulando e te motivando não a ser a sua melhor versão, mas a parar a fugir de si mesmo e a se enxergar de verdade. Mas não só isso, enxergar também as suas potencialidades, né? Quem que você pode se tornar. Então, não perde tempo, se inscreve agora e já vem fazer parte da nossa comunidade aqui. Dito isso, vamos agora para a 5ª pergunta, que é muito boa, diga-se de passagem. Quem eu sou quando eu não estou tentando provar nada para ninguém? E me lembrou até aquela música, né? Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Salve, Renato Russo! Carl Rogers, da psicologia humanista, falava sobre o conflito entre o self real e o self ideal, e eu vou explicar isso para vocês. O self real é a forma como a gente se percebe no momento presente. Então vai incluir quem eu acredito que eu sou, quais são os meus sentimentos reais, vai incluir as minhas experiências vividas, as minhas limitações, as minhas potencialidades. Ou seja, é o eu como sou, né? Com base nas minhas experiências, nas minhas vivências, na minha subjetividade. Por exemplo, eu sou a Monique, eu me percebo como alguém que é sensível, que não é muito resiliente e que tem dificuldade em dizer não. Então esse aí é o meu self real, né? É quem eu sou. Já o self ideal, ele é a imagem de quem eu gostaria de ser. Então vai incluir os meus ideais pessoais, vai incluir as expectativas internalizadas, né? Expectativas de quem? Da família, da sociedade, da cultura, da religião. Vai incluir os meus padrões de valores que foram aprendidos. Ou seja, é o eu como eu deveria ser ou como eu gostaria de ser. Por exemplo, quem eu acho que eu deveria ser? Eu acho que eu deveria ser uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais produtiva, mais disponível para os outros. Ou seja, o que o Rogers está dizendo é que essas 2 versões que a gente tem, elas estão em conflito. E aí, entendendo isso, você vai pensar e vai se perguntar: quem eu sou quando eu não estou performando, né? Quem eu sou quando ninguém está me vendo, quando eu estou sozinho? Em que situações eu sinto que eu estou sendo realmente eu, né? Na minha essência, e não apenas representando um personagem. O que em mim que é genuíno, né? O que eu faço de maneira tão espontânea, tão natural? Então a psicologia humanista vai dizer que quanto maior for essa distância entre quem você é e quem você deveria ser, maior vai ser o seu sofrimento. Por quê? Porque a gente vai estar mais distante de quem a gente gostaria de ser. E isso vai trazer um conflito pra gente, né? Isso vai trazer sofrimento. Aí, então, para reduzir esse sofrimento, o que a gente faz? A gente tenta diminuir essa distância. Fazendo o quê? Tentando se desenvolver, buscando esse autoconhecimento. E é por isso que a gente está aqui agora, não é mesmo? Tentando entender como que a gente pode se aproximar mais da gente, entender quem a gente é na nossa essência, na nossa profundidade, para a partir daí a gente ser capaz de desenvolver. Agora, a 6ª pergunta, ela é baseada na psicologia existencial, então anota aí. Quais escolhas eu faço por medo e não por desejo? Essa pergunta, gente, também é muito boa. Então, a psicologia humanista, ela vai muito para esse lugar de falar sobre a questão da responsabilidade, da liberdade, né? A liberdade, ela assusta. Muitas vezes a gente opta por viver uma vida que seja segura, ao invés de uma vida que seja realmente verdadeira, autêntica. Então, para você conseguir pensar melhor sobre isso, você vai anotar aí essa pergunta. O que eu estou mantendo na minha vida hoje só porque eu tenho medo de mudar? O que eu mantenho não porque realmente eu quero manter, mas é porque eu tenho medo ou porque isso me traz uma maior segurança, né? Que versão tua que você está evitando viver? Então a ideia aqui é te fazer pensar sobre as suas escolhas, porque muitas vezes as nossas escolhas, elas não são frutos da nossa vontade mais autêntica, sabe? Mas muitas vezes elas vão ser frutos das escolhas de outras pessoas.
familiares, a sociedade, né, a cultura. Então, muitas vezes a gente deixa de viver as nossas próprias escolhas para viver aquilo que o outro escolheu para nós. E se a gente opta por não escolher o que a gente quer pra gente, isso em si já é uma escolha. Não escolher já é uma escolha. E vai ter, claro, as suas consequências. Então, eu quero te estimular a que você aprenda a fazer escolhas que sejam autênticas, que sejam escolhas genuínas suas e não resultado de escolhas que outras pessoas estão fazendo por você. Então, o que na tua vida hoje que você faz foi escolha sua, né? Não foi escolha do seu pai, da sua mãe, mas foi uma escolha tua. O que é autêntico teu? Quando a gente consegue viver com essa autenticidade, né? A gente consegue viver finalmente essa vida que a gente gostaria de viver. E não uma vida baseada no que a sociedade, né? No que o mundo diz pra gente que a gente deve ou não fazer. Agora, a última pergunta para você anotar aí e pensar é: o que eu costumo dizer para mim mesmo quando algo dá errado? E aqui eu trago a psicologia cognitiva de Aaron Beck, que nos ensina que não são os acontecimentos em si que determinam como a gente se sente, mas a forma como a gente interpreta esses acontecimentos. Ou seja, não é o que acontece contigo, é a história que você conta para você mesma sobre o que aconteceu. A psicologia cognitiva vai chamar isso de pensamentos automáticos, que são aquelas frases rápidas, muitas vezes inconscientes, que surgem na nossa mente o tempo todo e que a gente às vezes nem dá conta, a gente só sente, né? Sente culpa, sente ansiedade, desânimo. Então, a partir de agora, você vai prestar atenção nesses pensamentos automáticos que estão surgindo aí na tua mente e você vai passar a se perguntar com honestidade: o que eu costumo pensar quando eu erro? Que tipo de voz que está falando comigo? É uma voz de crítica? É uma voz de acolhimento? Eu tendo a me achar incapaz, fraca, insuficiente? Eu sou aquele tipo de pessoa que sempre penso no pior cenário? O ponto principal para você entender aqui é que muitas vezes essas dores emocionais que você sente hoje não vem de uma realidade. Vem da forma dura e distorcida que você aprendeu a conversar contigo mesmo. Então, a psicologia cognitiva ela vai nos mostrar que quando a gente começa a questionar esses pensamentos, né, ao invés de só aceitar de forma automática, como se eles fossem verdades absolutas, isso é aprender a pensar de forma mais justa, mais realista e mais saudável. Porque quando você começa a mudar a forma como você interpreta a sua vida, você começa a mudar também a forma como você se sente e, consequentemente, a forma como você vai reagir às situações que vão surgir aí diante de você. E é aí que a gente entende o poder do nosso pensamento, né? Porque aquilo que a gente pensa é o que vai moldar a forma como a gente age, a forma como a gente reage. Então, olha só, né, como é importante a gente olhar para isso. Bom, obviamente você não vai precisar responder a todas essas perguntas hoje, agora, de uma vez só. Algumas dessas perguntas elas vão aparecer com o tempo, na terapia, no seu silêncio, na sua coragem. Autoconhecimento não é sobre se julgar, é sobre se compreender. E como o mundo seria um lugar melhor, né, se todos nós tivéssemos uma melhor compreensão de quem nós somos. Com certeza a gente se trataria e também trataria os outros com mais empatia, com mais respeito, com mais amor, né? Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se sim, curte, compartilha com alguém que você sabe que também está passando por esse processo de autoconhecimento, que está se sentindo meio perdido, meio desconectado da vida. Deixa aqui para mim um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Também pode trazer ideias de conteúdos, de temas, né, que você gostaria que eu falasse aqui, à luz da psicologia, do sentido da vida, do autoconhecimento. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos que virão parecidos com esse aqui. Hoje eu fico por aqui, um beijo no coração e até o próximo vídeo.